Olá, bom dia, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Aqui é a Nádia do canal Sou Amor Infinito e hoje temos um grande exercício. Vamos lá para a leitura. Quem quiser acompanhar, os links estão na descrição. Lição 135. Se eu me defendo, sou atacado. Quem se defenderia a menos que pensasse que foi atacado, que o ataque foi real e que a sua própria defesa poderia salvá-lo? E nisso, através do sistema do ego, está a loucura da defesa, da plena realidade a ilusões e depois tenta lidar com elas como se fossem reais. Acrescenta ilusões às ilusões, assim fazendo com que a correção seja duplamente difícil. Então, rapidinho aqui. O sistema do ego é um sistema de ilusão. A gente se esqueceu do nosso verdadeiro ser porque nós abandonamos o pensamento verdadeiro, que é que somos amor infinitos e que somos livres e ao mesmo tempo muito seguros e felizes e em paz. E é no sistema de ilusão do ego que está a loucura da defesa, que dá plena realidade às ilusões e depois tenta lidar com elas como se fossem reais. Tudo que a gente parece experienciar aqui no mundo é um exemplo disso. Tudo que faz com que a gente não viva a nossa realidade, do nosso verdadeiro ser, são ilusões. É isso que fazes quando tentas planejar o futuro, ativar o passado ou organizar o presente como desejas. Então é através do sistema do ego que a gente tenta planejar o futuro. E no caso, a gente ativa o passado também, ou a gente organiza o presente como a gente deseja. Então, assim, o sistema do ego é controle, quer controlar o presente e quer planejar o futuro. E geralmente a gente planeja o futuro com o que a gente teve de experiência no passado, nessa ilusão do sistema do ego, de passado. Então a gente acaba trazendo o passado para o presente e daí a gente planeja o futuro baseado no que a gente viveu. E também controlando o presente de acordo com o que a gente viveu. Isso tudo nesse sistema do ego. No sistema do ego, tu operas a partir da crença em que tens que te proteger do que está acontecendo, porque algo ali não pode deixar de conter o que te ameaça. Um senso de ameaça é um reconhecimento de uma fraqueza inerente, uma crença segundo a qual há um perigo que tem o poder de convocar-te para fazer uma defesa apropriada. Então, através do sistema do ego, o mundo está baseado nessa crença insana. E todas as suas estruturas, os seus pensamentos e dúvidas, as suas penalidades e armamentos pesados, as suas definições legais e os seus códigos, a sua ética, os seus líderes e os seus deuses. Tudo serve apenas para preservar o senso de ameaça do mundo, pois ninguém caminha pelo mundo em uma armadura sem que o terror esteja golpeando-lhe o coração. Não é assim que a gente se sente indefesa. E o mundo convencional e todas as suas estruturas nos mostra isso, nos mostra exatamente algo que é normalizado, porque é tudo feito através do sistema do ego, que é o sistema de ataque e defesa. No sistema do ego, a defesa é assustadora, brota do medo, que é a base do sistema do ego, junto com a escassez e a perda e a culpa.
o qual aumenta a cada vez que uma defesa é feita. Pensas que ela oferece segurança. No entanto, ela fala do medo que se faz real e do terror justificado através desse sistema aí de ilusão do ego. Não é estranho que ao elaborares os teus planos, fortaleceres a tua armadura e apertares as tuas fechaduras, não pares para perguntar a ti mesmo o que estás defendendo e como e contra o quê? Primeiro, vamos considerar o que defendes através do sistema do ego. Não pode deixar de ser algo muito fraco, fácil de ser assaltado. Não pode deixar de ser uma presa fácil, incapaz de se proteger e que precisa da tua defesa. O que mais senão o corpo tem tal fragilidade que necessita de cuidados constantes e atentos, de uma preocupação profunda para proteger a sua pequena vida? Então vamos lembrar que o corpo é o templo do ego. E vamos também lembrar que uma das bases do ego também é a dualidade, a divisão, separação. Então, por isso que a gente se vê separado. Somos um só, mas nos vemos separados. E o ego, ele toma o corpo como a sua segurança. E também tudo que inclui em cuidar do corpo, não só cuidar, mas também quando estamos doentes, né, temos que vigiar o corpo. Tudo isso aí, então, é o que? É uma idolatria do ego. Vamos repetir a pergunta. O que mais, se não o corpo, tem tal fragilidade que necessita de cuidados constantes e atentos, de uma preocupação profunda para proteger a sua pequena vida? O que mais, se não o corpo, vacila e não pode deixar de falhar em servir ao Filho de Deus, a criação, a extensão da fonte do amor infinito, como um digno anfitrião? No entanto, não é o corpo que pode ter medo, nem ser um objeto do medo. Ele não tem necessidades, senão aquelas que tu lhe atribuis. Isso é bem importante da gente frisar. Então, já que o corpo, sendo o templo do sistema de ilusão do ego, né, sendo a confirmação, entre aspas, da separação e fragmentação do Filho, da criação, da extensão do amor infinito, que se vê equivocado no momento, separado, o corpo em si, então, não tem necessidades, senão aquelas que nós atribuímos. Então, o que está no nosso pensamento sobre o corpo e o que a gente tem condicionado na nossa mente sobre o corpo é aquelas que a gente lhe atribui. Não precisa de estruturas complicadas para a sua defesa, de medicamentos para torná-lo saudável, de absolutamente nenhum cuidado e nenhuma preocupação. Defende a sua vida ou oferece-lhe dádivas para fazer com que fique bonito ou muros para colocá-lo a salvo. E estarás dizendo que o teu lar está aberto ao assalto do tempo, que é corruptível, que está desmoronando, que é inseguro a ponto de precisar ser guardado com a tua própria vida. Esse retrato não é amedrontador? Podes estar em paz com tal conceito acerca do teu lar? E, no entanto, quem dotou o corpo com o direito de servir-te dessa forma, senão a tua própria crença, foi a tua mente que deu ao corpo todas as funções que vês nele e que estabeleceu o seu valor bem além de um pequeno monte de pó e água. Quem defenderia algo
que reconhece ser assim? Se somos amor infinito, se somos luz, se somos espírito, o corpo não precisa de nenhuma defesa. Nunca é demais enfatizar isso. Ele será forte e saudável se a mente não abusar dele, conferindo-lhe papéis que ele não pode cumprir, propósitos além do seu alcance e objetivos exaltados que não pode realizar. Através do sistema do ego, tais tentativas ridículas, mas profundamente apreciadas, são as fontes de muitos dos seus ataques loucos contra ele, pois ele parece desapontar as tuas esperanças e as tuas necessidades, teus valores e teus sonhos. O ser que precisa de proteção não é real. O corpo não tem valor e dificilmente merece a menor defesa. Precisa apenas ser percebido como algo bem à parte de ti, e aí venha a ser um instrumento saudável e útil, através do qual a mente pode operar até que a sua utilidade chegue ao fim. Quem desejaria conservá-lo quando a sua utilidade tiver terminado, defende o corpo e terás atacado a tua mente. Pois no sistema do ego terás visto nela os defeitos, as fraquezas, as limitações e as falhas das quais pensas que o corpo tem que ser salvo. Não verás a mente como algo separado das condições do corpo, e imporás a ele toda a dor que vem da concepção da mente como limitada e frágil, à parte das outras mentes e separada da sua fonte, do amor incondicional infinito do todo. Esses são os pensamentos que têm base no ego, que precisam de cura, e o corpo responderá com saúde quando tiverem sido corrigidos e substituídos pela verdade. Essa é a única defesa real do corpo. Então, o corpo é o nosso avatar aqui, né? Que nem um telefone. O telefone serve para quê? O telefone serve para a gente se comunicar. O corpo é a mesma coisa. Para que a gente está aqui? A gente está se comunicando através do sistema do ego e dando realmente realidade para o corpo do jeito que o ego quer, ou a gente está se comunicando através da realidade, da verdade, que é a visão do nosso espírito puro, do nosso eu verdadeiro, do amor incondicional infinito. Então a gente está alimentando o ataque e a defesa, ou a gente está alimentando o amor incondicional através do nosso corpo. Então todos os pensamentos que a gente aprecia e dá valor para alimentar a ilusão do corpo, né, que o ego quer que seja real, são os pensamentos que precisam de cura. Então, se a gente cura a nossa mente, o corpo responderá com saúde quando tiverem sido corrigidos e substituídos pela verdade. Essa é a única defesa real do corpo. Mas é aqui, na dualidade do sistema de ilusão do ego, que procuras a sua defesa através do sistema de ilusão do ego. Tu lhe ofereces um tipo de proteção do qual ele não ganha nenhum benefício, apenas acrescenta a aflição da tua mente. Não curas, apenas eliminas a esperança da cura, pois falhas em ver onde a esperança tem que estar para ser significativa. A mente curada não faz planos, então a mente curada não quer controlar o agora e não quer controlar o futuro. Porque a mente curada sabe que o futuro não existe, que o tempo não existe, que o ego não existe, que o corpo não existe, que o medo não existe. Executa os planos que recebe ouvindo a sabedoria que não lhe é própria. Então,
Executa os planos que recebe, ouvindo a sabedoria que não lhe é própria. Não executa os próprios planos, não é arrogante em fazer os seus próprios planos. A mente escuta e executa os planos que recebe, ouvindo a sabedoria real, que é do Espírito puro, que é do nosso verdadeiro ser. Espera até que lhe seja ensinado o que deve ser feito e, então, começa a fazê-lo. Então, no final, não é sobre fazer nada, é sobre só ouvir o nosso verdadeiro guia, a realidade. Não depende de si mesma para coisa alguma, a não ser para a sua adequação em cumprir os planos que foram designados para ela. É segura na certeza de que obstáculos não podem impedir o seu progresso em realizar qualquer uma das metas que servem ao plano maior estabelecido para o bem de todos. A mente curada está livre da crença de que tem que fazer planos, mesmo sem poder saber qual o melhor resultado, quais os meios para consegui-los, ou como reconhecer o problema que o plano pretende solucionar. Ela tem que fazer um uso equivocado do corpo nos seus planos. Ela tem que fazer um uso equivocado do corpo seria, então, estar através do sistema do ego, porque é através do sistema do ego que nós somos equivocados. Até que reconheça que isso é assim. Então, até que a gente reconheça que a gente está equivocado, que a gente está sendo arrogante, fazendo os nossos próprios planos através do sistema do ego, a gente vai estar equivocado. Mas, quando aceita isso como verdadeiro, então está curada e libera o corpo. Não vamos dizer que o corpo é algo ruim, porque foi falado ali em cima que é a gente que atribui o significado. Então, se a gente abandonar o sistema do ego, a gente pode voltar para a visão da verdade. Então, a gente vai automaticamente atribuir um outro significado para o corpo, que é ser guiado pela visão da verdade e não pelo equívoco do ego. Transcendeu o corpo, então. A escravidão do corpo aos planos, que a mente não curada, então, é que o sistema do ego estabelece para salvar-se, tem que fazer o corpo adoecer. Ele não está livre para ser o meio de ajudar em um plano, o do amor infinito, que excede em muito a sua própria proteção e que precisa dos seus serviços por pouco tempo. Nessa capacidade, a saúde é assegurada, pois tudo o que a mente emprega para isso funcionará perfeitamente com a força que lhe foi dada e não pode falhar. Talvez não seja fácil perceber que planos iniciados por nós mesmos, através do sistema do ego, não passam de defesas e todos foram feitos para realizar esse propósito. São o meio pelo qual a mente assustada, que está no ego, quer aprender a sua própria proteção, ao custo da verdade. Isso não é difícil de reconhecer em algumas das formas que tomam o auto-engano, em que a negação da realidade é bem óbvia. Quando a gente diz da negação da realidade, é a negação do amor incondicional infinito. A gente pode perceber que a gente está em negação da realidade, do amor incondicional infinito, quando nós estamos totalmente acorrentados, presos pelo sistema do ego. O que é o sistema do ego? Tudo que faz com que a gente se esqueça da visão da verdade, do nosso verdadeiro ser. Então, vamos dizer, se a gente está com medo, se a gente está na escassez, se a gente dá valor à separação, de que somos seres separados e que eu tenho o direito de julgar outros seres, porque julgar é se excluir e de dar realidade à separação, à divisão.
de que o outro é outro e eu sou eu, que somos realmente seres especiais, separados. Então a negação do nosso verdadeiro ser, quando estamos no ego, é assim. Isso não é difícil de reconhecer em algumas das formas que tomam o auto-engano, em que a negação da realidade é bem óbvia. No entanto, fazer planos não é frequentemente reconhecido como uma defesa. Não é verdade? A gente não está preparado e aberto para ouvir e escutar e executar o que vem do nosso ser maior, do nosso eu superior. A gente está totalmente fechado e realmente estamos pensando que estamos sozinhos e que nós temos que vir com as soluções das nossas questões e nossos problemas do nosso dia a dia. Isso é estar no sistema do ego, é não aceitar o que vem do ser maior, é estar na arrogância. A mente, que está no sistema do ego, está engajada em fazer planos para si mesma, está preocupada em estabelecer um controle sobre acontecimentos futuros. Ela não pensa que as suas necessidades serão providas, a menos que faça as suas próprias provisões. É exatamente isso, né? Exatamente isso. A gente não pensa que as nossas necessidades serão providas. A gente tem que realmente estar se defendendo, estar lutando, né? Como se diz aqui, para que as nossas necessidades sejam providas por nossa conta própria, que é o sistema do ego, que a gente nem sabe que é que a gente está, na verdade, no sistema do ego. O tempo vem a ser uma ênfase no futuro, a ser controlado pelo aprendizado e pela experiência obtida em eventos passados e em crenças anteriores. Então, o que acontece? Acontece que a gente, então, vamos dizer que temos uma experiência. Essa experiência que a gente carrega agora é carregada, então, pelo sistema do ego, porque o sistema do ego é alimentado pelas nossas experiências, entre aspas, né, do passado. Então a gente traz elas com nós, essas bagagens. Essa é a previsão que a gente dá para o futuro que a gente vai ter. Então, é tudo baseado no passado. O presente em si aqui não importa, porque o ego não se importa com o presente. Ele não vê o presente, pois repousa sobre a ideia de que o passado ensinou o suficiente para deixá-la dirigir o seu curso futuro, o seu caminho para o futuro. E isso não soa arrogante? A gente pensar que o passado nos ensinou o suficiente, e isso é uma resistência, né? Isso é uma defesa. A mente que planeja está, assim, recusando-se a permitir a mudança. A mudança só acontece agora, só agora, no desapegar. Aquilo que aprendeu antes vem a ser a base para suas metas futuras. A sua experiência passada dirige a sua escolha do que irá acontecer. E não vê que é aqui e agora que está tudo o que precisa para garantir um futuro que não é como o passado, sem a continuidade de qualquer uma das velhas ideias e crenças doentias. A antecipação não desempenha nenhum papel, pois a confiança presente dirige o caminho. Defesas são os planos que empreendes contra a verdade, contra o amor incondicional infinito, contra o nosso verdadeiro ser, que não é equivocado, que não tem ego, mas que está acreditando agora através do sistema do ego tudo isso. O seu objetivo é selecionar o que provas e de ignorar o que consideras incompatível com as tuas crenças a respeito da tua realidade. Mas o que fica é, de fato, sem significado, pois a tua realidade é a ameaça que as tuas defesas querem atacar, obscurecer, fragmentar e crucificar e condenar. O que deixarias de aceitar se apenas soubesses que tudo o que acontece
Todos os eventos, passados, presentes e por vir, são gentilmente planejados por aquele, o amor infinito, cujo único propósito é o teu bem. Talvez tenhas entendido o seu plano de forma equivocada, pois ele, o amor infinito, nunca te ofereceria dor, mas as tuas defesas não te deixaram ver a sua bênção amorosa brilhando em cada passo que jamais deste, através do sistema do ego, enquanto fazias planos para a morte, porque a base do ego é o medo e a escassez. Então, por consequência, a perda é para o que o ego olha. Enquanto fazias planos para a morte, ele, o amor infinito, te conduzia gentilmente para a vida eterna, para o nosso despertar, para o nosso verdadeiro ser, que é a unidade, com ele em amor infinito, em paz e felicidade, no estado da mente nirvana. Na visão da verdade, do amor incondicional infinito, a tua atual confiança nele é a defesa que promete um futuro imperturbado, sem nenhum traço de pesar e com uma alegria que cresce constantemente. Enquanto esta vida vem a ser um instante santo, um instante puro, estabelecido no tempo, na ilusão feita através do sistema do ego, mas ocupado apenas com a imortalidade, com a eternidade. Então, não deixes que outras defesas, senão a tua atual confiança, dirija o futuro. E esta vida venha a ser um encontro significativo com a verdade, que só as tuas defesas poderiam querer ocultar. Sim, o ego quer ocultar. O ego quer esconder a verdade sobre nós, de nós mesmos. E então, através do sistema do ego, a gente entra em defesa contra o nosso verdadeiro ser, que é amor incondicional infinito. Na visão da verdade, do amor incondicional infinito, do nosso verdadeiro ser, em unidade com o todo, sem defesas, tu vens a ser uma luz que o céu, que a paz da unicidade, com gratidão reconhece como a sua própria luz. Ela te conduzirá pelos caminhos designados para a tua felicidade, de acordo com o antigo plano, que começou com o início dos tempos. Os teus seguidores unirão as suas luzes à tua e ela aumentará até que o mundo seja iluminado com alegria. E os nossos irmãos, e todos que a gente percebe como outros, que são os nossos fragmentos, em verdade, com contentamento deixarão de lado as suas incômodas defesas, que em nada lhes foram úteis e só podiam aterrorizar. Vamos antecipar esse momento hoje, com confiança presente, pois isso faz parte do que foi planejado para nós. Estaremos certos de que tudo o que precisamos nos é dado para a nossa realização no dia de hoje. Não vamos planejar como será feito, mas reconheceremos que o fato de nós despojarmos de todas as nossas defesas é tudo o que é preciso para que a verdade desponte, que a verdade amanheça, volte com certeza sobre nossas mentes, para que o amor incondicional infinito volte com certeza sobre nossas mentes. Durante 15 minutos, 2 vezes hoje, vamos descansar de planejamentos sem sentido e de todo pensamento que impede a verdade de penetrar nas nossas mentes. Então isso aqui é deixar o sistema do ego de lado, deixar as defesas de lado, deixar todo o pensamento que impede a verdade, o amor incondicional infinito, de penetrar nas nossas mentes.
Hoje vamos receber ao invés de planejar, para que possamos dar ao invés de organizar. E algo nos é dado verdadeiramente ao dizermos: se eu me defendo, sou atacado. Mas, despojando-me de todas as defesas, serei forte e aprenderei o que as minhas defesas escondem. Isso aqui a gente está falando então, né? Através do sistema do ego, se me defendo, sou atacado. Mas, despojando-me de todas as defesas, despojando-me do sistema do ego, serei forte e aprenderei o que as minhas defesas, o que o sistema do ego esconde. Nada mais do que isso. Se houver planos a serem feitos, eles te serão comunicados. Talvez não sejam os planos que pensavas serem necessários, ou as respostas para os problemas que pensavas estar enfrentando. E isso porque, então, a gente tem uma idealização através do sistema do ego sobre o que é necessário, sobre as respostas para os problemas que a gente pensava estar enfrentando. Mas são respostas para um outro tipo de pergunta, que permanece sem resposta e precisa ser respondida até que a resposta verdadeira, que é a resposta de amor incondicional infinito, enfim, venha a ti, que a verdade venha a ti. Todas as tuas defesas têm tido como objetivo não receber o que receberás hoje. Então, todas as defesas que a gente tem através do sistema do ego tem tido como objetivo não receber o que a gente vai receber hoje, através desse exercício. E na luz, e no brilho, e na alegria da simples confiança, não poderás deixar de perguntar a ti mesmo: por que razão jamais chegaste a pensar que precisas ser defendido da liberação, do despertar, da nossa iluminação, da nossa reintegração de volta para o nosso verdadeiro ser? O céu, paz da unicidade, do amor infinito, o estado da mente de nirvana, nada pede. É o inferno, é o sistema do ego que fez exigências extravagantes de sacrifício. Tu não estás desistindo de nada nesses momentos de hoje, quando te apresentas indefeso ao teu Criador, ao todo, ao amor incondicional infinito, tal como realmente és. Ele lembrou-se de ti. Hoje nos lembraremos dele, do amor incondicional infinito, pois este é o momento da Páscoa, do retorno do amor infinito, que é a nossa ressurreição, a nossa volta do nosso verdadeiro ser, na tua salvação, na nossa felicidade, na nossa paz, no nosso despertar, na nossa iluminação. E tu te erguerás novamente do que parecia ser morte e desesperança. Agora, a luz da realidade, da esperança, renasce em ti, pois vens sem defesas para aprender o papel que te compete no plano de Deus, do amor infinito. Que pequenos planos ou crenças mágicas do sistema do ego, e aqui quando a gente diz crenças mágicas, a gente diz crenças ilusórias, crenças de projeções, ainda podem ter valor quando recebeste a tua função da voz, da expressão, o eu superior, o ser maior, do próprio Deus, da própria fonte criadora do amor infinito. Tenta não moldar este dia como acreditas ser mais benéfico para ti. Então seria moldar e seria tenta não controlar. Tenta não controlar este dia
como acreditas, né? Através do sistema do ego a gente acredita, né? Que existe um dia que tem que ser assim, assim, assim. E isso é mais benéfico, né? Tenta não controlar este dia como acreditas ser mais benéfico para ti, pois não podes conceber toda a felicidade que vem a ti sem o teu planejamento. Aprende hoje e o mundo inteiro dará esse passo gigantesco e celebrará a tua Páscoa, o retorno da consciência do amor incondicional infinito, do nosso acordar, despertar contigo, conosco. Então o mundo inteiro dará esse passo conosco nessa prática. Ao longo do dia, à medida que pequenas coisas tolas surgirem para erguer a tua defensividade e para te tentar a te engajares em tecer planos, a gente tentar engajar em planos do sistema do ego, lembra-te de que este é um dia especial para o aprendizado e reconhece isso como o seguinte: essa é a minha Páscoa, né? Essa é a minha ressurreição, é o nosso despertar para o nosso verdadeiro ser. Quero mantê-la santa, quero mantê-la pura. Não me defenderei, porque o Filho de Deus, a criação, é a extensão do amor infinito, que é o nosso verdadeiro ser, não precisa de nenhuma defesa contra a verdade da sua realidade. Lindíssimo. Essa lição aqui é sensacional. Vamos praticar hoje, então, 2 vezes, 15 minutos. E é isso. O ego quer controle. O ego pensa que sabe melhor. Por isso que é arrogante e quer esconder a verdade do nosso verdadeiro ser, de nós mesmos. E no final, no caso, é a gente mesmo, né? Que quer acreditar no sistema do ego, que quer acreditar. E a gente acaba sendo equivocado e arrogante. Então vamos entregar esse dia para a voz, para o nosso verdadeiro ser, para o nosso espírito puro. Que o nosso amor infinito retorne à nossa mente. E nisso a consciência do amor também vai retornar para o mundo inteiro, através de nós. Tenha uma boa prática e até amanhã.